Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração é teu nome. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagrando todo nosso ser a Ti. Boa noite para toda a igreja, boa noite, você está do lado da telinha. Deus te abençoe, o Espírito Santo tenha livre-arbítrio de entrar no teu lar, levando cura, libertação, salvação. Que o mover do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Não esqueça o seu copinho com água, de colocar do lado do seu aparelho, no momento da oração, você vai estar participando em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos agora a tua santa e preciosa presença. Queremos pedir, Senhor querido, que faça presença na nossa vida de uma maneira tremenda. Senhor, alcança cada irmão que já passou aqui nesta manhã, desta quarta-feira, cada diácono, cada diaconisa, cada irmão que entrou por essas portas. Continua abençoando, Senhor, continua, Senhor amado, solucionando os problemas, tocando na vida de cada um, em nome de Jesus. Também eu entrego nas tuas mãos, Senhor amado, diaconato agora à noite, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Abençoa cada irmão, Senhor, que já entrou por essas portas nesta noite, aqueles que estão preparando para vir em direção à tua casa. O Senhor abençoe de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. É que nós pedimos e desde já, Senhor, nós te agradecemos. Pedimos, Senhor, também perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossa ignorância. O Senhor, Deus querido, tire de nós toda iniquidade e a dureza de coração, para que nós possamos ter um coração receptivo, Senhor, a tua palavra nesta noite. Que o Senhor possa falar a cada um de nós de uma maneira tremenda, em nome de Jesus. É que nós pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Queremos mais uma vez colocar a vida do nosso Abraão, pastor Marcos, nas tuas mãos, com todos os seus familiares. O Senhor renova as forças de cada um deles, renova a força do teu servo, Senhor. Dá-lhe sabedoria, Pai. O Senhor sabe, ó Deus querido, porque ou para que ele está ali, neste momento, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Porque o Senhor conhece todas as coisas. Todo o teu servo agora em tuas mãos, Senhor. Abra a porta desse exame que ele precisa de fazer, Senhor, para que seja liberado do hospital, em nome de Jesus. É que nós te pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu és o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, aleluia, aleluia, santo, santo é teu nome, Senhor. Tão forte como Jeová, não há outro, amém? Tão forte como Jeová, não há outro, eu não conheço. Tão forte como Jeová, não há outro, eu não conheço. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Tão forte como Jeová, não há
Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és impressionante, aleluia. Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, rio que corre do trono, águas que limpam e curam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero beber das tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, rio que corre do trono, águas que limpam e curam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero beber das tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Se o mar me submergir as suas mãos, me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas.
toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Oh, Jesus querido, como nós precisamos de Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, Deus maravilhoso, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Santo e santo é teu nome, Senhor. Chegou a minha vez, chegou a É tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a minha vez, chegou a minha hora. É tempo de colher, é tempo de vitórias. glória a Jesus. Chegou a nossa vez, chegou a nossa vitória, nossas mãos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Grande é o teu nome, Senhor. Irmãos, vamos receber a nossa missionária desta noite, nossa pastora, né? Nas palmas bem fortes, glória a Deus. Santo, santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus. Boa noite. Paz seja cada coração. Amém. Boa noite vocês de casa que estão nos assistindo. Deus está conosco desde o primeiro boa noite. Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. O Senhor é bom, perfeito e agradável. Está conosco. Tem misericórdia das nossas vidas. Depois de um dia cheio de atividades que Deus nos proporcionou. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de uma história muito legal, que é a história de Naamã. Você que está aí em sua casa, vocês que estão aqui na casa do Senhor, pode se assentar, ficar à vontade. Nós vamos falar um pouquinho da história que está escrita em 2 Reis 5, do capítulo 1 ao 14. Abra sua Bíblia, você que está aqui presencialmente conosco, você que está em casa. Vamos ler nesse 2 Reis 5, do 1 ao 14. Quem pode estar lendo conosco, quem já encontrou? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, quem já encontrou. Amém. Glória a Deus. Esse texto vai falar para a gente da história de Naamã. Ele tem uma história muito legal na Bíblia e a gente não poderia deixar de falar dela. Fala lá no versículo 1: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque o Senhor dera livramentos aos sírios, e este homem, herói, valoroso, porém leproso. Quem pode ler o 2, por gentileza? E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Beleza, um 3. E disse esta sua senhora: Ah, meu Senhor. O 3. E disse esta sua senhora, a menina, né? Antes o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. 4. Então foi Naamã
Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina que é da terra de Israel. 5. Então disse ao rei da Síria: vai e anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestidos. O 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que cuides da sua lepra. 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para unificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o olhe, para que eu cure da sua lepra, pelo que deveras notai e peço-vos, e desde que busca ocasião contra mim. 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgaria suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as suas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém. Esse texto ele é muito legal e ele continua até o versículo 14 ali, vocês vão ver os desfechos, muitas coisas legais. A gente não vai seguindo aí nesse texto devido ao nosso tempo. A gente tem algumas coisinhas que a gente quer falar, mas fica aí aquela curiosidade de você continuar lendo. Mas vocês viram que legal essa parte no versículo 8, que Eliseu fala, né? Deixe-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. A história de Naamã já inicia aqui uma narrativa dizendo que ele era um homem valoroso. A Bíblia fala que ele era um homem que tinha, que ele era um homem de muito respeito, né? Este homem era herói. Ele fala dos livramentos que foram, né, que foi dado ao povo da Síria, mas ela coloca uma condição ali para esse homem: ele era leproso. Sabemos que qualquer situações que envolvem doenças causam a gente uma sensação, né, muito ruim quando a gente está vivendo. Mas vamos imaginar naquela época em que os recursos eram muito poucos, né? Hoje a gente está aí com o avanço da tecnologia acontecendo, mas naquela época era muito diferente. E a Bíblia narra em Levíticos o que foi dado, a orientação que Deus deu a Moisés para quando tivesse uma pessoa leprosa ali no arraial. Geralmente essas pessoas, elas ficavam isoladas da sociedade, elas não tinham contato, porque por questões que o próprio Deus, né, orientou a Moisés. Isso era uma lei, não passa uma regra que existia naquela época, e querendo ou não, é uma doença que não passava de um para o outro. Mas a gente vê que nesse contexto aqui, ele era leproso, mas ele estava ativo ali, diante do povo sírio. E se fala que ele deu um dos livramentos, fala também que ele era capitão do exército. Ele não deixou nas suas atividades, ele não deixou de realizar nada por conta da doença. Nós estamos, irmãos, na campanha Sem Limites, né? E esse sem limites é sem limites para tudo, como diz o pastor Marcos, né? Sem limites para adorar, sem limites para louvar a Deus, sem limites para buscar, sem limites para a gente prosperar. E a gente vê na história de Naamã que a vida dele, logicamente, depois que ele recebeu a cura, em que Deus pôde proporcionar para ele sem limites, de uma cura muito especial, a gente pôde ver que ele tinha uma posição muito grande naquela época, mas ele tinha uma questão de saúde que não era muito legal. E a Bíblia narra isso e falou com a gente, e a gente sabe que está escrito nesse texto que ele era leproso. Mas nesse desfecho que a gente vem lendo,
vem falando uma parte lá de uma menina, né? A Bíblia fala que essa menina, ela passou a viver junto com Naamã e sua família como escrava. Mas vocês viram o que essa menina ela fala? Quem lembra aí? Tomara que você estivesse diante do meu Senhor, para que Ele... Exatamente. É uma menina de fé. Ela estava longe da cidade dela, porque aqui a gente está vendo que Naamã estava na Síria. E ela foi levada como escrava. Mas nós vimos aqui que para Deus não existe limite de idade, como a gente já vem vendo aqui, para a gente ser, para a gente levar a palavra de bênção para as pessoas. Essa menina, ela causou ali na mulher de Naamã e também, consequentemente, nas pessoas que estavam em volta, uma curiosidade. Por quê? Ali já descreve que Naamã era leproso. Com certeza eles estavam em busca dessa cura. Mas ela ali, ela falou, olha, se ele estiver diante do profeta, eu tenho certeza que Deus vai curar ele. Quantos de nós, vamos pedir a Deus, ou nós já temos esse entendimento de que nós possamos ser conforme essa menina, ser um grande evangelista, causar curiosidade nas pessoas para que elas venham estar conosco, desenvolvendo, fortalecendo a sua fé, a sua caminhada com Cristo. O reino de Deus, ele é o caminho da vitória. Naamã, ele pôde ter essa vivência e Deus, no fim, a gente vai falar sobre isso, ele deu uma unção para ele ali sem limites, amém? Vimos aqui, eu falei com vocês, que Naamã, ele era um grande homem. Aqui ele carregava com certeza dentro dele, por ele ser leproso, alguma situação que estava ali no seu coração, que por muitas situações ali ele não conseguiu vivenciar por causa da doença. E por isso a gente precisa pedir a Deus, a gente precisa se policiar com os nossos atos, para que a gente tenha um caminho na questão física mais bem sucedido do que uma pessoa que às vezes escolhe ter um estilo de vida não muito legal com a sua saúde. Amém? Naamã, aqui, a Bíblia fala da sua questão física, mas a gente pode ver que no decorrer da história que é contada, Deus ele também fala da sua transformação, da sua parte interior, e que isso também é importante, não só a questão física, amém? Glória a Deus. Quando a gente leu aqui também, falando, vimos uma narrativa que fala lá, que Naamã foi para procurar esse profeta. Esse profeta estava em Israel, ele estava em outro local, e ali a gente vê o profeta Eliseu falando, que há profeta ali em Israel, que Deus, ele é Deus e pronto. E a gente vê uma parte nesse decorrer desse texto que é muito legal, em que Naamã, ele chega para esse profeta, ele fala para ele a respeito da sua situação. E você acha o que esse profeta fez com Naamã? Quem lembra aí dessa história? Você, caso, lembra? Ou você não sabe dessa história de Naamã? Pois é. Ele simplesmente falou com Naamã assim: Naamã, o milagre chegou para você aí. Estou falando aqui com as minhas palavras para a gente trazer uma situação mais real aqui para a gente. O milagre chegou para você, olha. Para você ser curado da lepra, é simplesmente você ir para o Rio Jordão
7 vezes e você será curado. E Naamã, recebendo essa orientação, nesse texto que eu falei para vocês, que vocês vão ler em casa, até lá no versículo 14, vocês vão poder ter essa oportunidade. O que vocês acham? Naamã, ele foi logo que depressa, ele foi para o Rio Jordão e ele mergulhou 7 vezes. O que vocês acham que aconteceu nesse desfecho? Bom, ele resistiu, né? Não aceitou, aí o soldado falou com ele, né? Meu pai, se tivesse pedido ao senhor uma coisa mais difícil, você não faria, muito menos banhasse no Jordão, porque ele achou assim que os rios do Egito eram melhor, né? Que era o rio Farpado, o rio de águas cristalinas, mas que ele mandou mergulhar no rio Jordão, que era uma água Rio sujo. Glória a Deus. Mas também ele pensou que ele queria que Deus abençoasse ele da maneira que ele queria. E Deus foi abençoar ele da maneira que Deus queria, como Deus quer. Deus nos abençoa da maneira como Ele quer, não da maneira que nós queremos. A maneira que Naamã imaginou que ia orar, colocar a mão na cabeça dele, orar e ser curado e pronto. Só que não foi assim que Deus... Exatamente, olha, o pessoal que está aqui presencial, eles estão dando um show de escola bíblica, estão aqui, né, falando completamente a história e eu estou muito feliz por isso. Mas você que está em casa, vamos lá, que às vezes você não sabe, alguns aqui também não sabem, ou às vezes você sabe, só vai fortalecer a nossa fé, eles estão certíssimos. Naamã, inicialmente, ele resistiu, porque ele imaginou que fosse, né, que essa cura viesse de uma outra forma. Comigo ele deve ter achado, ele ia com a mão na minha cabeça, ele ia me ungir com óleo, ele ia me recepcionar, ele ia vir com o som cognitivo aqui, né? E eu sou um general aqui no exército da Síria. E aí, é nesse parênteses que eu quero entrar com vocês. E muitas das vezes a gente tem uma expectativa, né, em alguma situação, que seja com o reino de Deus, ou seja com as nossas vidas particulares, e essa expectativa ela pode bloquear o milagre, ou bloquear coisas boas de acontecer. Às vezes a gente vem esperando que seja tudo daquele jeitinho, né? Tudo bonitinho, nada amarrotado. E muitas das vezes não é dessa maneira com que Deus quer conduzir. Deus, através da vida do profeta, ele deu uma ordem simples para o rei Naamã. Ele só disse para ele assim: para você ser curado, é só você ir para o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Mas como a gente está com expectativa, né, às vezes a gente quer que seja de uma outra maneira, como foi exemplificado com os irmãos, às vezes a gente quer um ritual, né, a gente quer uma parte pública, a gente quer flash, mais um monte de coisa. E a gente pode observar o plano de Deus, ele é simples no seu comando. Simples. Nada mais, nada menos, nada. Você vai para o Rio Jordão e vai mergulhar 7 vezes. Mas como sabemos, Naamã ficou resistente, simplesmente ele continuou ali no seu cavalo e foi seguindo de volta à sua casa. E aí vem uma parte muito legal que a irmã Fátima lembrou, que é quando os seus servos vêm e falam, né? Olha, se fosse uma coisa muito difícil, será que você não faria? Fosse muito difícil, a gente pedir uma coisa tão simples, tão fácil. Vale a pena você seguir essa orientação que o profeta te deu. E aí, mais uma vez, a vida de Naamã teve mais uma pessoa, ou seja, o total aqui que a Bíblia fala só nesse pequeno texto, que vocês vão terminar de ler nas suas casas. Ele fala de mais uma pessoa que esteve no caminho de Naamã, mais uma pessoa que serviu de incentivo para ele, mais uma pessoa que pôde ali, né, estar conduzindo
gente tem pessoas que nos ajudam a conduzir nesse caminho. Por que eu estou falando um pouquinho disso? A gente está vendo com tanto avanço, com tantas coisas acontecendo, né, como jornada exaustiva de trabalho, muitas vezes. A gente está, às vezes, sem tempo para ter conexão com as pessoas. E aí a gente não consegue, às vezes, ali trocar, né, palavras de bênçãos, experiências, vivências. Falar para outra pessoa os pontos feitos. E muitas das vezes a gente não está tendo essa pessoa ali do nosso lado. Essa pessoa que vai nos ajudar, nos dar um incentivo para chegar até o propósito. Mas também quero dizer que nós possamos também ser essa pessoa de incentivo, assim como na vida de Naamã. Naamã encontrou nesse relato, né, que nós vemos aqui em 2 Reis, ele teve 2 pessoas, que a Bíblia não fala o nome, ele só fala ali que eram servos, né, um era escravo, outro era um servo, e essas 2 pessoas, elas ajudaram ali Naamã a entender que através de um comando simples ele alcançaria a cura. E aí, Naamã, ouvindo essa palavra, ele decidiu descer do cavalo, entrar no Rio Jordão e mergulhar ali 7 vezes. E aí, gente, o que aconteceu? Nada mais, nada menos aquilo que o texto, né, o versículo 8 ali falou com a gente, né, que há profeta em Israel. Não é isso? Sabe lá que há profeta? Deus, ele mais uma vez, ele fez com que aquele humilde, vamos falar assim, né, general, experimentasse uma transformação completa. Porque quando ele decidiu obedecer, quando ele decidiu, eu vou seguir essa orientação aqui do profeta, simplesmente ele desce no cavalo, ele entra no Rio Jordão, como eu disse para vocês, ele fez mergulhou 7 vezes. E depois ele teve a sua carne restaurada. Em 2 Reis 14 fala lá, né, que a sua carne foi restaurada, como uma carne de criança, que houve uma cura física e que houve uma restauração total da sua saúde. Só que esse desfecho tão bonito precisou de Naamã decidir obedecer. E obedecer, gente, muitas das vezes é tão difícil, né? Um comando simples que foi dado a ele, às vezes a gente está com outra expectativa, está com o pensamento em outros lugares, às vezes a fé está um pouquinho ali distante, e é nesse momento que a gente segue junto para fortalecer a nossa fé, para que a gente continue crendo, porque Naamã, mesmo quando não fez sentido para ele mergulhar no Rio Jordão, porque a expectativa de Naamã, nada mais nada menos, era receber uma oração, receber uma imposição de mãos, receber ali uma unção, e foi dado um comando para ele simples, mas que estava completamente sem sentido no seu pensamento. Era algo que não tinha lógica nenhuma. Eu ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Mas Naamã, assim como eu e você, decidiu crer. Decidiu ter a fé verdadeira. Decidiu estar com Cristo. Decidiu obedecer. E por isso que nós, né, a todo instante, e nesse ensinamento dessa história, a gente vê que muitas das vezes o orgulho ele precisa ser quebrado, a obediência, né, ela precisa ser uma atitude nossa, constante. A gente precisa estar do lado ali, ter pessoas ao nosso lado que nos ajudam a conduzir ao caminho, principalmente ao caminho de Cristo. A gente viu também que aqui precisou de ter uma questão de humildade. Naamã, como nós vimos desde o início aqui, ele era
capitão do exército. E ele simplesmente, ali para mergulhar no Rio Jordão, ele precisou ter o senso de humildade, de ter obediência, de quebrar o orgulho para viver o extraordinário. Deus, ele não procura impressionar, olha, muitos flashes, né, muitos posts, muitas coisas assim. Deus, ele usa, através de comandos simples, fortalecer e nos abençoar, mas Deus também, ele procura quem obedece. Amém? Lá em Tiago 4, está escrito assim: humilhai-vos perante do Senhor e Ele vos exaltará. Deus está pedindo a você que está aqui presente presencialmente, e você que está presente aí na sua casa, o que você acha que Deus tem pedido para você? É obediência? É a humildade? É quebrar o orgulho? É ser uma pessoa que vai estar ali ajudando a conduzir os demais ao reino de Cristo? Ou a alguma situação nas suas vidas aí para levar essa pessoa a alcançar um objetivo muito bom? Ou você vai ser esta pessoa que vai causar curiosidade nas pessoas e vai ajudar a trazer elas para o reino de Cristo? Naamã, ele esteve disposto a ser curado. Ele precisou ter pessoas ali na sua caminhada para mostrar isso para ele. E olha como isso foi importante. Quero finalizar com vocês esse contexto. Finalizando com vocês essa seguinte frase: obedeça hoje, mesmo que pareça simples demais. Amém? Vamos estar orando para você que está aí na sua casa com o seu copo, com a sua água, que está aí ao seu lado, e logo após a irmã Amanda vai estar dando continuidade ao culto. Vou orar por você que está em casa. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, já te agradecemos por esse momento. Essa pessoa que está com o seu copo de água, no lado do seu rádio, do seu telefone, que está convicta, cheia de fé e esperança, que o Senhor venha operar milagres, que o Senhor venha dar clareza de informação, que o Senhor venha dar a cura, assim como Naamã foi curado, que o Senhor possa ajudar essas pessoas a permanecer no teu reino, que elas possam encontrar no caminho, na sua caminhada, pessoas que venham ajudar, que essa água, assim que essa pessoa fizer o consumo dessa água, que o Senhor possa abençoar abundantemente a sua casa, a sua vida. É o que eu desejo em nome do Senhor Jesus.